Como montar uma relação custo-benefício atraente para você justificar a troca de óleo da sua máquina? Fique comigo até o final que eu vou procurar te ajudar. Você já se deparou com uma situação dessa em que você necessita trocar o óleo porque você quer buscar um intervalo de relubrificação maior, um intervalo de troca maior? Você já passou por essa situação? Tenho certeza que sim. Vamos supor que você está utilizando num redutor um óleo de base mineral e você deseja ou você já vem enfrentando intervalos de troca, por exemplo, a cada 2.000 horas ou a cada 4.000 horas, por exemplo. Tá? E você com isso, certamente, além do custo do óleo, que a cada 2.000 ou 3.000 ou 4.000 horas você vai necessariamente trocar, você talvez tenha que esgotar todo o seu redutor e colocar uma nova carga, você certamente carrega outros custos inerentes ao processo. Por exemplo, uma troca maior, um volume maior de troca, por exemplo, de filtros, tá? Um volume maior de troca, por exemplo, de outros componentes, como vedação e etc. E isso faz com que você tenha, no final das contas, naquele intervalo de tempo, talvez de 2.000 horas ou 4.000 horas, você tem um custo. E você deveria planilhar todos esses custos, colocar tudo isso na ponta do lápis e ver quanto é que é. Muito bem. Agora você está diante da situação de alguém que lhe ofereceu um óleo de base sintética, prometendo que este óleo vai aumentar o intervalo de relubrificação. Legal. Você se convenceu de que é um bom caminho, de que é uma boa saída. Como justificar esse aumento de preço? Porque, na verdade, muitas vezes, se eu comparar o preço unitário de um óleo base mineral com um óleo de base sintética, pode ser que ele custe 2 vezes, 3 vezes mais caro do que um óleo base mineral. Tá? Nem sempre é muito fácil você justificar isso. Como você deveria fazer? Se você conseguir ampliar o intervalo de troca, talvez 2 vezes, ou quem sabe às vezes 3 vezes, aquele intervalo de troca original, inicial com óleo base mineral, você já começa a ter ganhos, você já começa a ter muito mais benefícios do que custo. Toda vez que você tem mais benefícios do que custo, você tem vantagens. Tá? Além disso, de você poder ampliar esse intervalo de troca, outros custos também poderão ser reduzidos, como por exemplo o custo do homem-hora. Você vai precisar de menos homem fazendo a manutenção daquela máquina em menos tempo. Com isso você vai ter redução. Você vai conseguir também ter situações em que você pode e deve realizar flushing, por exemplo, em sua máquina, principalmente quando você está saindo de uma base mineral e você vai ter que usar uma outra base sintética que não é muito compatível, ou mudando de base, você deve fazer isso para evitar qualquer acúmulo de resíduos e evitar qualquer incompatibilidade, porque às vezes, por mais que você tente se esforçar para esgotar aquele reservatório, às vezes pode ficar um pouquinho de óleo lá e aquilo misturar com óleo novo e você comprometer praticamente toda a carga da sua máquina, tá? No caso pode ser um redutor ou quem sabe até um compressor. Então, no final das contas, vale a pena? Vale a pena. Tem que contabilizar todos os custos. Custo do óleo diretamente envolvido, custo da mão de obra, que é extremamente cara, custo das peças, peças sobressalentes, filtros, guarnições, vedações, etc. Tudo isso você deve levar em consideração na hora de você fechar o custo final. E como se não bastasse, qual é a grande vantagem na maioria das vezes? Quando você percebe que um óleo de base sintética suporta muito mais variações de temperatura, suporta muito mais carga, suporta muito mais desgaste, tá? E suporta em alguns casos, dependendo da base química deste óleo, um ambiente mais agressivo, que isso também é muito comum em algumas práticas, é muito comum em algumas aplicações e onde você certamente não vai conseguir evitá-las. Então, no final das contas, faça essa relação custo-benefício levando em consideração todos esses pontos, que com certeza você vai conseguir ter muito mais benefícios do que custo. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, até o próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar esse conteúdo. Até mais!